paz do Senhor Jesus a todos que estão assistindo esse vídeo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da série Eu Aprendi na Igreja. Será que aprendi certo? E esse primeiro vídeo é um vídeo bem tranquilo, bem calmo, como eu falei para vocês. E eu quero explicar o porquê Mateus, Marcos e Lucas são três evangelhos que são muito parecidos. Alguém até poderia dizer assim, são iguais praticamente. Existem pequenas diferenças quando analisado, claro, e diferenças um pouquinho mais profundas quando bem analisados, com profundidade, mas não é o caso aqui porque eu tenho em torno de 5 minutos para explicar. E como em todos os meus vídeos haverá um momento de anúncio de trabalhos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, eu já tenho uma relação grande aqui para anunciar, eu quero começar anunciando os trabalhos da cantora Damares Cristine. Ela é uma irmã muito abençoada mesmo, mora no estado de Santa Catarina e é uma bênção, como eu falei. Vamos acompanhar um pouquinho aqui na tela ao meu lado, um pouquinho dos trabalhos da cantora Damares Cristine. Depois vocês entram nas redes sociais, coloquem aí pelo nome de cantora Damares Cristine e vão encontrar vídeos, clipes e postagens que ela fez, aonde evidenciam bastante o seu trabalho. Acompanhem comigo um pouquinho da cantora Damares Cristine. Onde eu necessito, Deus faz um milagre, julga minha causa, confio em ti. Mas você adorou, e o mal se afastou. Deus liberou a bênção pra você e um milagre aconteceu, mas você adorou. Muito bem, que bênção, né? Claro que eu pude mostrar muito pouco dela. E eu recomendo que convidem ela para congressos de círculo de oração, congresso de jovens, congresso de missões, evangelismo, eventos, enfim, na sua igreja, que ela vai servir de bênção, de canal de bênção de Deus para a vida de todos aqueles que estarão ouvindo, participando dos trabalhos dessa cantora. É uma bênção. Tá? Agora, deixe eu responder esse questionamento. O que a sua igreja lhe ensinou, se caso alguém questionou, por que Mateus, Marcos e Lucas são três evangelhos praticamente iguais? Para responder isso, primeiro eu quero dizer que ambos esses três evangelhos, como os demais livros do Novo Testamento, são estritamente inspirados por Deus. Não queremos diminuir a inspiração divina em momento algum, pelo contrário, evidenciar que são livros inspirados por Deus e que os seus escritores receberam essa inspiração divina. Mas o primeiro que escreveu dentro desses três evangelhos foi Marcos. Marcos escreve o seu primeiro evangelho. Depois Mateus utiliza o livro de Marcos como fonte, como base para escrever Mateus, porque Marcos tem 661 versículos. E desses 661 versículos, exatamente 600 versículos, Mateus utilizou dos escritos de Marcos e colocou no seu evangelho. Então não tem como nós não dizermos que Mateus utilizou como fonte de consulta os escritos de Marcos, por ter sido Marcos o primeiro a escrever. Por sua vez, o evangelho de Lucas traz 350 versículos que estão contidos no livro de Marcos. Também não tem como nós negarmos que Lucas, que era um pesquisador, não foi um dos 12 discípulos de Jesus, Lucas, né? Ele aparece no cenário após o início ali do ministério de Paulo, acompanhando Paulo, inclusive, nas suas viagens missionárias, como foi o caso da sua prisão, né, em Roma. E ele escreve Atos dos Apóstolos ali nos primeiros versículos, quando ele se dirige a Teófilo,
ele é categórico, né, ao dizer das suas pesquisas, daquilo que ele pesquisou, daquilo que ele coletou de informações para poder escrever tanto o primeiro tratado, que foi Lucas, assim como o segundo, que foi Atos dos Apóstolos. Tá? Então não tem dúvidas, tanto Marcos, ou melhor, Mateus, quanto Lucas fizeram uso do Evangelho de Marcos como fonte de consulta. Mas também havia no cenário daquela época muitos escritos, mas um chamado, que foi denominado, né, em 1800 e pouco, de fonte Q. A letra Q vem da palavra Quelle, que é uma palavra alemã e quer dizer fonte. Então nós observamos que Mateus tem alguns escritos que não estão em Marcos. E que esses escritos de Mateus que não estão em Marcos também estão contidos no livro de Lucas. Ou seja, ambos pegaram uma segunda fonte, porque a primeira fonte foi o livro de Marcos, e usaram nas suas pesquisas para consolidar o seu evangelho. Essa fonte chamada de fonte Q. Eram escritos que tinham naquela época. Não se tem mais hoje, né? E também não foram considerados inspirados, senão fariam parte da Bíblia. Fizeram parte da Bíblia pela inspiração que esses dois escritores tiveram e as suas pesquisas, né? Esses escritos da fonte Q eram escritos verídicos, verdadeiros, porém não inspirados, porque era uma história, relatava uma história, o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Mas existe uma terceira parte, que somente está contido no livro de Mateus, não consta em Marcos e nem em Lucas, que foi aquelas particularidades colocadas pelo escritor Mateus. Assim como Lucas tem uma pequena porção do seu evangelho que não está contido em Mateus e nem está contido em Marcos, que são as particularidades colocadas por Lucas no seu evangelho, que não trouxe nem do livro de Marcos, nem da fonte Q, e sim que eles trouxeram cada um com a sua contribuição em particular. E assim eu explico então, resumindo a explicação, Mateus, Marcos e Lucas são bastante semelhantes, porque Marcos escreve primeiro o seu evangelho, Mateus utiliza 600 versículos dos 661 contidos em Marcos, Mateus escreve no seu evangelho, mas pesquisas feitas na chamada fonte Q e as colocações em particular de Mateus. E Lucas, por sua vez, utiliza 350 versículos contidos no livro de Marcos, mais conteúdos contidos nessa chamada fonte Q e mais as particularidades. E assim, então, esses três evangelhos são muito parecidos por causa dessas particularidades. Isso nós denominamos nos campos acadêmicos da teologia como hipótese das duas fontes. Primeira fonte, livro de Marcos. Segunda fonte, a fonte Q, que eu citei e expliquei para vocês. E o restante ali desses dois livros, Mateus e Lucas, são as particularidades de cada autor. Espero ter podido esclarecer isso. Repito, essa resposta não tira a inspiração divina dos evangelhos. E para finalizar, eu coloco um pouquinho mais do trabalho da cantora Damares e aguardo que vocês também venham assistir o próximo vídeo meu, que será na próxima semana, se assim Deus permitir. Eu sou o professor Jonas e acabei de postar o primeiro vídeo da série Eu Aprendi na Igreja. Será que é o vídeo certo? Fique Quando com Deus. tudo diz não, você não vê solução, ainda resta uma saída. Espera em Deus. Jesus levou sobre si, pagou um preço por mim, curou a minha dor. Ele é Senhor, o dono da vida.